Salve, salve galera, Rei Caveira de Sampa na área. E hoje no podcast eu vou fazer a parte 4 do sobre corrupção e golpes. Então eu já fiz 3 vídeos sobre corrupção e golpes, você pode conferir no canal. E esta é a parte 4 do sobre corrupção e golpes. Eu vou falar sobre 3 meios, 3 formas de corrupção. A primeira delas é funcionário fantasma. Um funcionário fantasma seria alguém concursado, ou seja, a pessoa prestou um concurso público e passou e assumiu o cargo, ou ela assumiu via cargo comissionado, cargo por indicação. Então, alguma autoridade política, um prefeito, um vereador, um deputado estadual, ele precisa da sua equipe de técnicos, de assessores, de contadores, de marqueteiros, e alguns desses cargos são cargos comissionados, cargos de confiança. A pessoa não precisa prestar um concurso público para assumir, ela é indicada simplesmente por confiança da autoridade política. Então, como ele se torna um funcionário fantasma? Ele se torna um funcionário fantasma quando ele vai até o local de trabalho, bate o ponto de entrada e depois vai para outro local de trabalho, ou seja, ele trabalha em 2 lugares, tanto nesse órgão público que ele assumiu via concurso ou cargo comissionado, e trabalha em outro órgão público, trabalha em dois órgãos públicos, ou ele trabalha num órgão público e num privado. Então ele bate o ponto em um, sai, vai trabalhar em outro e depois volta nesse primeiro para bater o ponto de saída. Então ele registra como se ele estivesse trabalhando efetivamente, como se ele estivesse trabalhando no dia ali, mas ele está trabalhando em outro. Então existe uma corrupção que outra pessoa que tem acesso ao sistema registra o ponto dele. Ele nem comparece a esse órgão que ele trabalha, a essa empresa pública que ele trabalha, e alguém registra o ponto para ele, entendeu? Então o chefe dele registra o ponto de entrada e de saída dele e ele ganha como se ele tivesse trabalhado. Então nesses 2 casos, ou ele trabalha em 2 lugares, só bate o ponto na entrada e na saída, e o dia efetivo dele ele trabalha em outro local, ou alguém bate o ponto para ele e ele some, não aparece. Se você pegar nas câmeras de segurança, ele não compareceu ali ou só compareceu nas batidas dos pontos. Então isso se configura como um funcionário fantasma, um funcionário que não comparece no expediente, só tem os pontos batidos lá e trabalha em outro órgão ou em outra empresa privada, e nessa ele faz esse esquema, ele faz essa corrupção de ou ele bater na entrada e na saída, ou alguém superior marcar que tem acesso ao sistema, marcar os pontos para ele. O segundo caso é cabides de emprego. Então, em órgãos públicos existe o que a gente chama de cabides de emprego. Existem profissões e ocupações que estão defasadas para os dias de hoje. Na era da tecnologia, elas poderiam ser facilmente substituídas por computadores e inteligência artificial, mas existe um inchaço no órgão público. Então, um órgão que teria uma produtividade com 10 funcionários tem 25 ali. Então, tem 15 funcionários que fazem profissões manuais, que fazem profissões defasadas que um computador, uma inteligência artificial substituiria, mas está ali recebendo, é um funcionário com salário cheio, está ali na folha de pagamento e nós pagamos via os nossos impostos, né? Então existe esse inchaço na máquina, existe esse excesso de profissionais, esse excesso de trabalho que poderia ser facilmente substituível e muitas pessoas poderiam ser demitidas ou realocadas em outros cargos mais produtivos, mas estão ali por inchaço, por indicação, estão ali porque são apadrinhados e etc. E o terceiro caso seria a compra de votos. Então, esse é um dos mais comuns, esse existe há muito tempo. O prefeito, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal compra votos da população. Então a população precisa de um telhado novo, precisa de sacos de cimento, precisa de alguns favores. Eles têm acesso ali ao ofício, ao prédio do político, do vereador, etc. E eles negociam os votos. Então as pessoas prometem votar em tal vereador, em tal deputado, e eles prometem ou pagar em dinheiro ou pagar em favores, comprar o que a pessoa precisa e em uma mão lava a outra, né? A pessoa vota no político e o político dá o que a pessoa precisa. Já me ofereceram aqui na cidade, já vi alguns casos, tipo, pessoalmente, de oferecerem compra de votos, darem dinheiro para os eleitores para votar em determinados candidatos.
Então, compra de votos é algo que ocorre no Brasil há muito tempo, acho que desde o Brasil colonial, desde que se instaurou as eleições no Brasil, ocorre compra de votos e acho que sempre vai ocorrer, né? É uma troca, né? O político, como ele não cumpre as promessas dele no mandato dele, e quando chega tempo de reeleição, um meio que ele tem é distribuir dinheiro, é distribuir favores em troca dos votos. E foi um vídeo resumido. Se você quiser pesquisar mais a fundo, você pesquisa o título de cada um. Por exemplo, funcionário fantasma, você vai ter algo mais completo, um artigo mais completo, cabide de emprego, você pode ver quais são as profissões e as ocupações que já não estão mais adequadas aos tempos atuais, compra de votos, os casos que ocorreram de compra de votos. Aqui foi um vídeo resumido explicando por cima como funciona. Se você quiser mais detalhes, pesquise o título de cada um deles no Google, que você encontra. Então é isso, Rei Caveira de Sampa, eu fico por aqui e até a próxima.